Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Essa aula vai ser a da nossa semana 8, que é a aula do dia... Hoje é dia 5, dia 6, certo? 6 de maio. Então vamos lá pessoal. E sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre noções de magnetismo. Aí vocês vão falar, nossa professor, mas existe tanta aplicação assim do magnetismo na eletrotécnica? Sim, existe. Tá? Veremos isso na aula de hoje. Pessoal, o livro que eu usei para pesquisar sobre magnetismo foi o mesmo que a gente já usou em outras aulas. Que é esse aqui, ó, da Biblioteca Virtual, lá da Universidade Eletrotécnica Geral, do Francisco Flaris. A parte que fala de magnetismo está na página 53 do livro. Então vamos lá. Página 56, 55, 54. Vocês vão ver que aqui no começo da página, ele até começa a falar com relação a cálculos, mas eu acho que não é o principal para nós nesse momento. O que é o foco dessa aula de hoje? É que vocês entendam, ou no caso saibam, o princípio do magnetismo no nosso uso cotidiano. Tá? Esse é o principal. Nesse momento não convém a gente entrar na parte de cálculos, tá pessoal? Então vamos lá. O que eu pesquisei sobre o magnetismo? O magnetismo ele foi descoberto há muito tempo atrás pelos gregos, né? Onde eles descobriram isso? Através de uma rocha, tá? E essa rocha ela era composta pelo quê? Pela magnetita. Estou contando de maneira resumida, porque a hora que vocês forem pesquisar isso na internet, vocês têm toda essa informação. Tá? Vamos para a parte que mais nos interessa, que é a aplicação do ímã. Tá? E o ímã, com o passar dos anos, foram se estudando essa rocha, a magnetita. Eles descobriram que todo ímã tem dois extremos, né, que é o norte e o sul, que é semelhante ao norte e o sul da Terra. Né? Mais do que isso, o que eles descobriram? Que se você colocar o ímã no barbante, tem uma imagem aqui, ó, por exemplo, ele sempre vai ter uma extremidade apontando para o norte e uma para o sul. E esse foi o princípio, e a partir daí que se construiu a bússola. Né? Então, sempre que eles colocavam isso dessa maneira exposta, livre, digamos assim, o polo norte geográfico da Terra é, na realidade, o polo sul magnético. E o polo sul geográfico é o polo norte magnético. Eles descobriram isso. E qual que é a parte interessante aqui do negócio? Por que acontece isso com o ímã? Por que ele sempre aponta? Porque diz aqui a teoria que a Terra é um grande ímã natural e o giro dos ímãs em direção ao norte é causado pelo magnetismo da Terra. Tá? Ok, então feita essa introdução de onde que vem o ímã, o que mais que é relevante nessa teoria sobre os ímãs? E depois nós falaremos das aplicações. Vamos lá. O ímã, eu separei uma figura aqui, sabemos que ele tem o norte e o sul. Então, inclusive até questão de vestibular. Ele sempre tem o polo norte e o polo sul. O que acontece com o ímã, por exemplo, se a gente quebrar o ímã? Acontece isso aqui. Opa, vamos lá. Eu peguei uma figura aqui. Aqui tínhamos o ímã com o polo norte e o polo sul. Na hora que a gente quebrar o ímã, o
que acontece? A parte que ficou dividida, ela também será dividida em polo norte e polo sul. Tá? E aqui desta maneira, como é dito naquele princípio, que cargas opostas se atraem e cargas semelhantes se repelem, a hora que você quebrou o ímã, vai ser gerado os dois polos, do norte e do sul, e eles se atraem da mesma maneira. Tá? Então, esse é o princípio do ímã. E aí vocês vão falar, mas o ímã, ele pode ser, ele é gerado somente através da rocha? Vocês podem perguntar. Não, o ímã, ele também pode ser feito de maneira artificial. Vamos pegar aqui, ó. Existem os ímãs artificiais? Sim. E como que você faz isso? Você consegue imantar o aço temperado. O que é o aço temperado? É um aço que sofre propriedades térmicas e químicas, tá? E alterada a composição dele. Então você consegue imantar o aço. Tá? Outra informação importante. O ímã ele atrai somente metais ferrosos. Tá? Aí vocês vão me perguntar, professor, mas o que é metal ferroso? São os materiais que contêm carbono. E pode ser em diferentes propriedades. Vamos dar um exemplo de... Vocês já ouvem falar, sei lá, um material chamado inox, que na verdade é o aço inox, né? É um material que contém carbono. Vamos falar de alumínio, por exemplo. Alumínio ele é denominado um material não ferroso porque não tem carbono, então, consequentemente, é um material que não consegue ser atraído pelo ímã. Tá? O ímã ele tem propriedade de atração somente para materiais ferrosos. Tá? Então, e vocês vão me perguntar, professor, e qual que é a aplicação disso na prática? A hora que vocês forem pesquisar sobre isso na internet, vocês vão ver que os ímãs eles possuem aplicação nos televisores, nos circuitos existentes nos equipamentos eletrônicos, nos computadores, nos telefones, enfim. E o ímã pode ser, digamos assim, artificial, igual esse que vocês estão vendo nessa apostila que eu encontrei aqui. Então, pessoal, basicamente, tá aqui, os polos dos ímãs, eles são somente esses dois. Igual eu falei, se você colocar aquela pedra, o norte e o sul. Né? A aplicação dele. Então, qual que vai ser a nossa atividade dessa semana com base nisso, pessoal? Vocês vão procurar postar um breve resumo ali naquela parte de atividade. Postem um breve resumo sobre aplicações do princípio do magnetismo. Tá? Então vocês vão procurar lá na internet onde ele pode ser aplicado. Vocês vão achar as mesmas coisas que eu falei lá, em televisores, em computadores, como que ele pode ser aplicado, a função dele. Essa é a atividade que vocês irão postar. Tá? E aí depois disso, para também não ficar nada muito extenso e tomar o tempo de vocês, a gente precisa fazer aquela atividade do fórum. Né? Então lá no fórum, o que eu vou pedir para vocês colocar? Vou colocar uma aplicação assim. Vocês já vão ter pesquisado sobre as aplicações do ímã. Tá? Aí vocês vão lá no fórum e vai ter uma pergunta assim. Qual aplicação você julgou ser qual aplicação do magnetismo você julga ser de extrema importância e por qual motivo? Isso que vai estar lá no fórum. Tá? Então, pessoal, eu vou colocar algumas informações ali sobre o ímã, mas sobre o magnetismo. Tem também no livro, no livro que eu mostrei lá para vocês, aqui página 53, começa a parte, começa
o assunto magnetismo deste livro aqui. Então, vou colocar o endereço do link da biblioteca da universidade para vocês também. E aí a gente faz essas duas atividadezinhas e ótimo, já é o suficiente para a gente ter a noção da aplicação do magnetismo, certo, pessoal? Então não esqueçam, atividade, 3 aplicações do princípio do magnetismo e depois o fórum, qual aplicação do magnetismo você julga ser de extrema importância e por qual motivo. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Fico à disposição de vocês e boa semana, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado.